Interpretação doutrinária. O que é interpretação doutrinária? É a interpretação fruto do trabalho de estudiosos do direito, que são conhecidos como doutrinadores. Os doutrinadores, os estudiosos do direito, os autores dos livros, eles analisam didaticamente as normas jurídicas e dão o seu entendimento. E é óbvio que o entendimento dos doutrinadores não é de observância obrigatória, né? Os estudiosos do direito, eles desenvolvem as suas teses. Eles criam suas teses muitas vezes de forma imparcial, mas muitas vezes eles são contratados e muito bem pagos para desenvolver teses em determinado sentido, perfeito? Então, os doutrinadores, os estudiosos do direito, em regra, são ali imparciais e dão ali o seu entendimento com base num conhecimento jurídico profundo. Mas, repito, às vezes eles estão não apenas usando o seu conhecimento jurídico profundo para dizer o que pensam, mas para atender um pedido aí de um contratante, né? Contrata um parecer jurídico, por exemplo, e ele acaba ali, um grande doutrinador, um grande estudioso do direito, acaba concluindo por um entendimento que muitas vezes nem coincide com o que ele realmente pensa, mas ele foi muito bem pago para defender aquela tese. Abstraindo essa questão de ordem prática, o que vale é a teoria para a prova. Para a prova, os doutrinadores, que são os estudiosos do direito, né, por meio deles, fazem a interpretação doutrinária, é a interpretação das normas jurídicas com base no entendimento dos consagrados autores, dos estudiosos, dos doutrinadores. E óbvio que ela não é de observância obrigatória. Por quê? Porque esse é o entendimento dele. Pode não ser o entendimento de outros e nem tampouco o seu. Fechou? Vamos continuar. Seguindo. Interpretação declaratória. Na interpretação declaratória, o intérprete, a pessoa que está interpretando a norma, ela conclui que há coincidência entre o que o legislador pretendia dizer e o que efetivamente ficou disposto no texto legal, não havendo qualquer necessidade de correção interpretativa do alcance normativo. Ou seja, na interpretação declaratória, o que se declara é, ora, não há nada a ser interpretado aqui. A lei é completamente clara, o legislador disse exatamente o que pretendia dizer, com perfeição, e não há complemento, não há o que interpretar, não há o que viajar em relação a essa leitura. A leitura é simples, clara e objetiva. Ponto. Não cabe interpretação, logo a interpretação que se é dada é declaratória. Não cabe interpretação, mas você interpreta, né? Você interpreta que não cabe interpretação. Ora, quando o legislador diz exatamente aquilo que pretendia de forma clara, né? O que ele pretendia dizer ficou efetivamente disposto no texto legal, sem gerar qualquer dúvida interpretativa. Então aí a técnica que chegou a essa conclusão é a interpretação declaratória. Você declara que a interpretação está clara por si só, sem depender de um estudo interpretativo por trás. Fechou? Tranquilo? Mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Vamos seguir. Bom, temos agora, pessoal, quase fechando as técnicas de interpretação, temos a extensiva, conhecida como interpretação ampla, extensiva. Quando é que você usa essa interpretação extensiva? É quando o legislador é muito econômico com as palavras. Ele diz menos do que deveria dizer, menos do que queria e menos do que deveria, deixando de abranger situações que deveriam ser contempladas. Quando o legislador deixa de prever situações que deveriam ser contempladas, o que acontece? Deve-se fazer uma interpretação extensiva ou ampla. Às vezes o legislador ele pretende falar sobre todos os tipos de segurados, mas ele menciona na lei apenas empregado. Mas ele menciona empregado, mas pela interpretação da norma fica clara que não é apenas para empregado, aquela regra específica vale a todos os segurados. Então o legislador ele usou um termo mais restritivo por uma situação mais abrangente. Aí o intérprete, ao perceber que o legislador errou, ao usar um termo menor do que ele queria, do que deveria, ao usar uma situação mais restritiva, e ele quer expandir aquela interpretação, ele quer levar aquele texto além do que está escrito para atender realmente o seu sentido e o seu alcance, o que o intérprete faz? Ele amplia, ele faz uma interpretação extensiva, ele expande o conteúdo
da norma, né? Ele não está criando uma norma nova, ele está interpretando aquela norma e concluiu que o legislador, por um equívoco normativo, disse menos do que queria, menos do que deveria, e aí ele complementa via interpretação. Beleza? Agora vamos fechar? Vem comigo. Restritiva ou limitativa. Esta interpretação restritiva ou limitativa é o ao contrário da anterior. É quando o legislador erra dizendo mais do que queria e mais do que devia, né? Atingindo situações não previstas e até mesmo indesejadas. Muitas vezes o legislador, por um erro, né? São muitas vezes, normalmente os federais são bem assessorados, mas tem muito legislador estadual, principalmente municipal, que são muito mal assessorados, entendem muito pouco de lei. Inclusive já teve município aí que publicou lei revogando artigo da Constituição Federal, né, como se isso fosse possível, para mostrar a falta de conhecimento jurídico de muitos vereadores, por exemplo, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: em alguma norma pode-se haver aí um erro de elaboração, alcançando-se situações além das pretendidas, né? O texto ele acabou contemplando mais situações do que deveria, ele acabou trazendo mais informações do que deveria. Imaginemos que uma lei que fala sobre segurado obrigatório, uma lei que fala sobre segurado obrigatório cita em algum momento o facultativo. Você sabe que o facultativo não é segurado obrigatório, ele é facultativo. Mas por engano, ao falar alguma característica dos segurados obrigatórios, por engano o legislador incluiu a palavra segurado facultativo lá, que não é obrigatório. E aí o que acontece? Na interpretação restritiva limitativa, o intérprete vai saber restringir, limitar, tirar aquilo que está em excesso, tirar aquilo que não deveria estar lá, pois não faz parte da intenção do legislador, tá certo? Então, ela é usada quando o legislador diz mais do que queria, mais do que deveria, alcançando situações não pretendidas. Aí o intérprete, ao perceber que há coisas erradas a mais, ele faz a interpretação restritiva. Se ele percebe que há algo errado a menos, ele faz a interpretação, né, a extensiva, a ampla. Mas se ele percebe que tem coisa a menos, né, a mais, ele faz esta restritiva limitativa. Perfeito, pessoal? Bom, são essas as técnicas de interpretação da legislação previdenciária. Interpretação. Agora, eu vou passar para vocês as técnicas de integração. Quando é que a gente usa a integração? Ora, na interpretação, a gente busca o melhor sentido e o alcance das normas que existem. Nas técnicas de integração, nós temos que suprir aí lacunas de lei, dando o direito e a melhor forma de aplicação da norma quando a norma não existe, usando técnicas de integração. Vem comigo, vamos entender melhor isso. Olha aqui, o que é integração? Técnica de integração é o preenchimento de lacunas do ordenamento jurídico. É a forma de se aplicar a norma quando a norma não existe, né? Quando não há norma dispondo especificamente sobre determinado fato, situação ou pessoa. E aí o que acontece? Temos que usar as ferramentas para preencher a lacuna. Por que isso? Porque um juiz não pode receber um processo para julgar e dizer, olha, eu não vou julgar porque eu não existe nenhuma lei que trata desse assunto. Então não vou julgar. Ora, mesmo não havendo lei que trate daquele assunto, aquela demanda deve ser julgada, havendo ou não norma. Se não há norma, o juiz vai julgar não com base na interpretação, mas com base na integração, que é o preenchimento da lacuna, e ele o fará com as seguintes ferramentas. Vem comigo. Analogia. Se não há uma ferramenta, não há norma, temos que usar uma norma parecida. E faremos isso por analogia. Se não for possível, buscamos uma melhor forma de aplicar o direito usando princípios gerais da Seguridade Social. Se não houver, usamos aí os princípios gerais do direito. Se não for possível também alcançar aí uma boa solução, usamos a equidade, o senso de justiça. Se não é possível usar a analogia e os princípios gerais de Seguridade Social e nem do direito como um todo, usamos a equidade, né, que é o senso de justiça. Então, de uma forma ou de outra, será julgada aquela demanda. De uma forma ou de outra, será aplicado o direito. Se não pela norma, porque ela não existe, por uma das ferramentas de integração, que é usando uma norma por analogia, pegamos uma norma parecida que se aplica a um outro caso e aplicamos por analogia a este caso para o qual não há norma, ou usamos princípios, né, da Seguridade Social, ou usamos princípios jurídicos, né, do direito como um todo, ou até mesmo, se nada funcionar, decide-se pela equidade,
que é pelo senso de justiça, da razoabilidade. Fechado? E tem mais, vem comigo. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando a lei for omissa, ela também traz algumas técnicas de integração, né? O juiz decidirá, mesmo que a lei seja omissa, o juiz decidirá. De acordo com a analogia, só que a lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele traz umas técnicas diferentes das que vimos. Ela traz a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O que ele acrescentou aqui? Só os costumes, né? Por quê? Porque a analogia já está aqui, ó. E os princípios gerais de direito já está aqui, ó. Então, além desses 4 que eu mencionei, nós podemos acrescentar os costumes. Então, quais são as 5 técnicas que podemos usar para integrar as 5 ferramentas? Analogia, princípios gerais da Seguridade Social, princípios gerais do direito, equidade e costumes. Por que deve ser feita a integração da legislação previdenciária? Porque o juiz não pode abster-se de julgar, alegando a inexistência da norma sobre determinado assunto. Ele é obrigado a julgar usando o quê? Os recursos integrativos. Perfeito? O juiz não pode abster-se de julgar. Ele tem que julgar. Se não tem como julgar por falta de norma, julgará usando equidade, usando primeiro analogia, depois princípios gerais de direito de seguridade social, princípios gerais do direito, equidade, costumes. De alguma forma, tem que dizer qual é a solução para aquela demanda. Vamos analisar o que é cada uma dessas técnicas de integração? Então vamos lá. Analogia. O que é analogia? Ora, na ausência de uma norma, tratando de um determinado assunto, deve-se utilizar normas existentes em situações similares do ordenamento jurídico. Tá certo? Então, analogia, todo mundo conhece o que é analogia, né? Analogia é você pegar algo semelhante, algo parecido, e aplicar a esta situação para o qual não há aí norma. Ok? Então, em não havendo norma sobre algo, aplica-se a ferramenta de integração, primeiramente tenta-se, por analogia, que é buscar em alguma norma existente que trata de um assunto próximo, parecido, similar, análogo, trazer então e usar a mesma norma de outro assunto ao assunto para o qual não há norma. Essa é a primeira técnica. Vamos ver a segunda. Segunda técnica, princípios gerais de seguridade social. Se não for preenchida a lacuna por meio da analogia, que é a primeira das que devemos tentar, deve o intérprete buscar as soluções onde? Nos princípios gerais de seguridade social. E onde estão os princípios gerais de seguridade social? Estão na Constituição Federal, no artigo 194 a 204. Ok? Então, em não sendo possível suprir a lacuna por meio da ferramenta de integração chamada analogia, como uma segunda tentativa, buscamos aí os princípios gerais de seguridade social, que estão na Constituição Federal, do artigo 194 até o 204 da Constituição. Não foi possível resolver a questão por meio nem da analogia, nem usando os princípios gerais da Seguridade Social. E agora? Vamos seguir. Vamos para a terceira ferramenta. Se não for possível pelas ferramentas anteriores, usamos aqui as diretrizes principais do ordenamento jurídico brasileiro, não necessariamente da Seguridade Social. Se os princípios aplicáveis à Seguridade Social não forem suficientes, então observe-se todos os princípios do direito constitucional, do direito administrativo, do direito tributário, do direito civil. Observe-se todos os princípios do ordenamento jurídico e, com base neles, tenta dar a solução mais adequada para aquele caso para o qual não há norma específica. Então, a ferramenta de integração, se não for analogia, será ali os princípios gerais de seguridade social, se não funcionar, os princípios gerais de direito como um todo, de quaisquer ramos do direito. Se também nada funcionar, até agora nada foi possível dar uma solução para o caso, vamos para a quarta técnica, que é a equidade. Equidade é o sentimento do justo, é o recurso intuitivo das exigências de justiça em caso de omissão normativa. Ora, se houve uma omissão normativa, não existe norma sobre determinado caso, então vamos julgar da forma mais justa, perfeito? Da forma ali a obter-se intuitivamente recursos de justiça.
Esta é a aplicação da equidade. E ainda sobra mais uma que nós vimos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que são os costumes. Vamos para a tela. Como uma última ferramenta, temos os costumes. Baseia-se em práticas reiteradas, mas não práticas reiteradas erradas, né? Não é porque o contribuinte ele é reiteradamente sonegador que a sonegação será aceita, não. Baseia-se em práticas reiteradas de longa data que feitas pela sociedade e aceitas como corretas. Então, se para algo não há norma, e por não haver norma, a sociedade há bastante tempo já vem agindo de uma determinada forma, que não é errada, não é contrário a nenhuma norma existente, né? Como vimos, ela é aceita como correta. Então, para algo que não há norma, existe uma prática reiterada, ou seja, algo é feito costumeiramente, daí a palavra costume, costumeiramente. Práticas reiteradas são feitas para solucionar questões para os quais não há uma norma. Aquelas formas de se aplicar, de se agir, são aceitas como corretas, ninguém nunca contestou, ninguém nunca disse que estava errado. Então elas também passam a ser uma forma de você suprir a lacuna e integrar a legislação. Então você pode integrar ou por analogia, ou por princípios gerais de seguridade social, ou por princípios do direito, ou por equidade, ou até mesmo pelo meio de prática, observância e utilização de costumes, aquilo que reiteradamente acontece e é aceito como correto. São essas as ferramentas de integração. Tá bom? Agora vamos ver vigência. Estamos quase acabando. Vamos ver vigência, hierarquia e competência. Então vamos ver agora vigência. Vamos para ela. Vigência. O que é vigência da norma previdenciária? Vigência diz respeito à sua existência jurídica em determinado momento. É um dos requisitos necessários para a eficácia da lei. Para a eficácia da lei, não basta que ela apenas esteja vigente, ou seja, existente no mundo jurídico. Às vezes tem que respeitar outros princípios, outros parâmetros. Mas o parâmetro elementar, mínimo e básico é que ela esteja vigente. Porque se ela não está vigente, ela não existe no mundo jurídico. E a lei, em regra, começa a vigorar, e vigorar é a mesma coisa, vigorar e vigência é a mesma coisa, em todo o país, na data nela prevista, ou não havendo disposição em contrário, 45 dias depois de publicada. Vigência é a existência da norma no mundo jurídico. Nem sempre uma norma, por estar publicada no Diário Oficial, ela está vigente. Às vezes ela está publicada no Diário Oficial e no seu último artigo diz: esta lei entra em vigor, e vigor e vigência, como disse, é a mesma coisa, esta lei entra em vigor no dia 15 de agosto de 2021. Ora, mesmo que ela seja publicada hoje, se ela só entra em vigor no dia 15 de agosto, existe essa vacatio legis, existe o quê? Este período entre a publicação e a vigência, que ela não existe ainda no mundo jurídico. Ela está publicada, mas ela não está vigente. Se ela não está vigente, é como se não existisse no mundo jurídico. Normalmente, as normas, quando publicadas, elas em regra dizem: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, é uma possibilidade. A outra possibilidade, esta lei entra em vigor no dia tal, por exemplo, no dia 15 de agosto. Isso é uma terceira possibilidade. Esta lei entra em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente após a sua publicação. Firula, né? Então ela pode. Mas de qualquer forma, a lei está dizendo quando ela entra em vigor. Ou na própria data da publicação, ou entra em vigor numa data específica, ou no primeiro dia do segundo mês subsequente da publicação, que também é uma data específica. Só que existem casos, suponhamos, em que a lei não diga qual a data da sua publicação, da sua vigência. A lei é publicada e não colocam intencionalmente porque esqueceram a data da vigência. Toda lei que não tiver data de vigência, segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vale para os outros ramos do direito, lei publicada sem data de vigência só irá vigorar, salvo disposição em contrário, portanto, se não houver nenhuma disposição em contrário, ela irá vigorar no país somente 45 dias depois de oficialmente publicada. Não confundam vigência com noventena, né? 90 dias da publicação, no caso de majoração, nada disso, pessoal. Estamos falando aqui de vigência. A vigência independe de anterioridade nonagesimal, independe de qualquer outro princípio. Ele é um dos requisitos para a eficácia da lei. A vigência é a partir de quando a lei existe. O fato de ela existir não significa que ela está eficaz. Ela pode existir, mas está esperando ainda o princípio da anterioridade nonagesimal, que torna ela eficaz apenas 90 dias depois de oficialmente publicada, né? Mas enfim, mas fora a eficácia, vamos falar de vigência. A vigência, ou ela é
no dia que está escrito na própria norma que ela se torna vigente, ou em não havendo nenhuma especificação, 45 dias depois de oficialmente publicada aqui no Brasil. Beleza? Vamos seguir. Sobre hierarquia. O que é a hierarquia das normas? Às vezes o edital sempre coloca lá hierarquia das normas previdenciárias. É a ordem de graduação. Qual é a norma mais importante para a menos importante? A mais importante são as normas constitucionais. Óbvio, é a Constituição e as suas emendas, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, as leis complementares são as mais hierarquicamente poderosas, né? Em terceiro lugar, as leis ordinárias, seguidas de medidas provisórias que têm força de lei. Em seguida, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Na sequência, decretos regulamentares, aqui já não pode mais inovar, de decreto regulamentar para baixo é só tudo secundário, é aquela norma infralegal, né? E também normas internas, portarias e despachos são as mais hierarquicamente inferiores, beleza? Então basta memorizar. Se você tiver duas normas da mesma gradação hierárquica conflitantes, aí não dá para uma se sobrepor à outra. Mas se, por exemplo, lei complementar diz uma coisa, lei ordinária diz outra, vale a lei complementar. Se a lei ordinária diz uma coisa e um decreto legislativo diz outra, vale a lei ordinária, e assim sucessivamente, ok? Na hierarquia das normas, por exemplo, a lei 8.212 de 91, que trata de custeio, e a 8.213 de 91, que trata de benefícios, as duas são leis ordinárias. Elas são hierarquicamente superiores. Superiores não, são hierarquicamente iguais, né? As duas são hierarquicamente iguais. No entanto, elas são superiores ao regulamento da Previdência Social, que é um decreto 3.048 de 99. As leis ordinárias de custeio e benefícios, elas estão acima do regulamento da Previdência Social. Apesar que hoje o regulamento está mais atualizado que as leis, né? Mais hierarquicamente falando, né, o decreto não pode contrariar as leis. Ele só pode dispor em detalhes sobre o que a lei trouxe. Não pode inovar, porque ele é um ato infralegal. Então, se cair na sua prova sobre hierarquia, a Constituição está em primeiro, a lei complementar está em segundo, a lei ordinária está em terceiro, a medida provisória está em quarto, e assim sucessivamente. Beleza? Depois vimos leis legadas, resoluções e decretos legislativos, aí vimos também os decretos regulamentares, e depois tudo o que sobra são as portarias, as instruções normativas, né, as normas de execução e por aí vai. Esta é a hierarquia das normas previdenciárias e também das demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. E para fechar esse assunto de legislação previdenciária, para fechar, um dos assuntos mais importantes que é, curto, mas importante, competência legislativa. Vamos a ela. Muito bem. Competência legislativa. A quem compete legislar sobre as questões de previdência e seguridade social como um todo? Vamos ver. Conforme previsão constitucional, compete privativamente à União, ou seja, só a União de forma privativa pode legislar sobre questões relacionadas à seguridade social. Então, a quem compete legislar sobre seguridade social, que é o conjunto de saúde, assistência e previdência. O conjunto de saúde, assistência e previdência, que é a seguridade social, a legislação deve ser feita privativamente pela União. No entanto, olha a exceção aqui. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas à seguridade social. Então vejam, para a prova de quem é a competência para legislar sobre seguridade social. Lembra que seguridade é amplo, saúde, assistência e previdência. Ora, se saúde é amplo, memorizem, o país, a União é ampla, né? Então compete privativamente à União. A União é mais ampla que os estados, porque a União é o conjunto ali dos estados. Então pensa assim, ó, União. Se falamos de seguridade social, que é grande, saúde, assistência e previdência, compete privativamente à União. Cabe a lei complementar, não é a lei ordinária, nem medida provisória, cabe a lei complementar, né, que poderá autorizar que estados legislem sobre situações específicas relacionadas à seguridade social. Mas para que estados possam legislar, ela precisa de uma lei complementar autorizando. A Constituição coloca como competência privativa da União legislar sobre a seguridade social. E sobre a previdência social, que é só uma parte? Vamos ver. Vejam, sobre previdência, quem legisla concorrentemente significa
concorrentemente significa em conjunto, ao mesmo tempo, né? A União, os estados e o Distrito Federal. A Constituição diz que legislar sobre Previdência Social compete à União, aos estados e ao Distrito Federal. Vem comigo. Então, enquanto a União legisla privativamente sobre Seguridade Social, União, estados e DF legislam concorrentemente sobre Previdência. Previdência é menor que Seguridade. Previdência é uma espécie do gênero Seguridade. Perfeito? Então vejam, no caso de Seguridade Social, só a União que pode legislar privativamente. Sobre Previdência, quem pode legislar é União, Estados e DF concorrentemente. Beleza? Lembrando que na competência privativa da União, lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Para fechar, vem comigo. Para fechar nossa aula sobre legislação previdenciária. Nos casos de legislação concorrente, que é o que nós vimos em relação à legislação previdenciária, ela é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Neste caso de legislação concorrente, a competência da União, ela limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Olha que interessante. Quando a competência é concorrente, a União estabelece normas gerais, né? Neste caso, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Pelo contrário, né? A União, numa competência concorrente, ela legisla sobre normas gerais e os estados e o DF, eles legislam aí de forma suplementar. Por fim, se não existir uma lei federal, uma lei da União sobre normas gerais, porque nós sabemos que numa competência legislativa concorrente, a União a ela compete estabelecer normas gerais. E se ela não estabeleceu normas gerais, caso inexista lei federal sobre normas gerais, ou seja, normas gerais não existem, aí o que acontece? Os estados exercerão, na ausência de uma norma federal com regras gerais, ele exercerá sua competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. No entanto, se superveniente, ou seja, oportunamente, né, vier uma lei federal sobre normas gerais, na sequência, posteriormente, vier uma lei federal sobre normas gerais, aí ele suspende a eficácia da lei estadual só no que lhe for contrário. Olha que interessante. Para fechar a aula, competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social. Competência concorrente da União, dos Estados e do DF para legislar sobre Previdência Social. Neste caso de legislação concorrente entre União, Estados e DF, cabe à União estabelecer normas gerais. E o fato da União estabelecer normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados e também, claro, do DF. Então vejam, a União põe normas gerais, os estados e o DF suplementam. Agora, se não houver normas gerais da União, aí os estados, por não haver norma geral da União, eles fazem tudo. Eles exercem a sua competência legislativa plena. Mas se depois do estado exercer a sua competência legislativa plena por ausência de norma federal, norma da União, ela exerceu. Só que posteriormente a ela exercer a sua competência legislativa plena, surgiu uma lei federal tratando do assunto. Aí, neste caso, o que acontece? A lei federal suspenderá a eficácia de todas as normas dos estados que a ela forem contrárias, né? Em vindo posteriormente uma lei federal tratando do assunto, que o estado já havia legislado plenamente, suspende-se todas as partes, apenas as partes que forem contrárias à lei federal. As partes que forem compatíveis permanecem e as partes que forem contrárias serão suspensas. Beleza? Bem, pessoal, com isso eu trouxe para vocês aqui a parte de legislação previdenciária, falamos de fontes do direito, autonomia do direito previdenciário, falamos do ramo do direito previdenciário, né, ramo social ou público, falamos sobre interpretação, sobre integração, falamos sobre vigência, sobre hierarquia e agora sobre competência. Com isso nós finalizamos esta aula, nos encontramos no próximo módulo, um forte abraço e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!